A incrível a vida de luxo de Celso Correia. Celso Ismael Correia é um empresário e político moçambicano. É ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural desde dia 19 de janeiro de 2015. Celso Correia é membro do Comitê Central da Frelimo e ele é uma figura prominente em Moçambique, conhecido por suas contribuições significativas tanto no setor empresarial quanto no setor público. Nós preparamos esta época já com este pré-aviso de cheias. Portanto, existe um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente a disponibilização de sementes para a segunda época, a gente chama a segunda época, para hortícolas. Isto vai permitir que logo que as águas baixem, as famílias possam ter semente de forma subsidiada nas áreas afetadas. Já estamos a fazer um mapeamento das zonas que estão afetadas, mas temos que esperar até o fim do ciclo e ir intervindo de acordo com as nossas capacidades, mas também mobilizamos todos os parceiros para este efeito. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da história de Celso Correia. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like. Celso Ismael Correia nasceu no dia 18 de julho de 1978 na cidade de Maputo. É filho de Neves Manuel Correia e de Keirune Nissa Ismael, ambos aposentados. Desde cedo, mostrou-se um interesse profundo pelo desporto, especialmente pelo futebol, e é fluente em português e inglês. É casado e pai de 2 filhas. Celso Correia iniciou seus estudos na escola primária A Luta Continua e de seguida ingressou na escola secundária da Polana, ambas na cidade de Maputo. Mais tarde, ele expandiu seus horizontes acadêmicos ao frequentar o Demilus College e o ensino superior na Universidade Unisa, na vizinha África do Sul, onde aprimorou suas habilidades e conhecimento que seriam fundamentais em sua carreira profissional. Celso Correia é gestor de profissão e assumiu diversos cargos na sua carreira profissional. Foi presidente do Conselho de Administração na INSTIC, presidente do Conselho de Administração no Corredor de Desenvolvimento de Nacala, presidente do Conselho de Administração da SETA, presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial de Investimento, membro do Conselho de Administração de Cimentos de Moçambique, presidente da Assembleia Geral de Mapanda Quai e presidente do Conselho Fiscal da Federação Moçambicana de Vale. No âmbito político, Celso Correia tem desempenhado um papel crucial como ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e também como ministro da Agricultura. Durante seu mandato, ele tem sido uma força na motriz em várias iniciativas, incluindo o processo de bancarização rural e conclusão do projeto Nacala 21 e a consultoria para a reversão da hidrelétrica de Caurabaça. Sua influência se estendeu ao seu papel como membro do Comitê Central da Frelimo, onde ele contribuiu para moldar as políticas e direções do partido. Celso Correia, o super-ministro do governo de Filipe Nyusi, que já foi conotado com ambições presidenciais, conseguiu finalmente chegar à comissão política da Frelimo, na eleição da renovação de homens. Celso Correia foi o candidato mais votado, tendo ficado em frente do Francisco Mocanheia, Fernando Faustino e Damião José. Pela mesma lista não conseguiu entrar o Raimundo Diomba. Dessa feita, Celso Correia chegou finalmente na comissão política do partido Frelimo. Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que disse que não há falta de comida em Moçambique. Falando na reunião da primavera nos Estados Unidos da América, o governante avançou que os projetos implementados em parceria com o Banco Mundial são bem-sucedidos, ao contrário dos estudos que colocam Moçambique na lista dos países mais pobres do mundo. Onde afirmamos que os níveis de segurança alimentar em Moçambique, com base no relatório independente, tinham atingido os 90% pós-colheita. Queríamos, neste pódio, reafirmar que, de facto, o tema de segurança alimentar é um tema central e agradecemos a pergunta, porque, de facto, provavelmente irá contribuir para o esclarecimento. E queríamos manter a nossa afirmação, onde tivemos a oportunidade de dizer que 10% da população moçambicana, e aqui fazemos referência a cerca de 3,3 milhões de moçambicanos, para satisfazer as suas necessidades alimentares, tem que recorrer a estratégias de emergência ou de sobrevivência.
O doutor tem motorista. Pergunta ao seu motorista, próxima semana estaremos aqui, se ele consegue pôr 3 refeições para a família dele em casa. Pergunta ao seu guarda se consegue pôr 3 refeições em casa, com o dinheiro que lhe paga. O seu mainato, o seu jardineiro, todas aquelas pessoas são seus colaboradores diretos. Se há quem coloca as 3 refeições. Ao mesmo tempo, esse está aplicado a todos os membros do governo e esses amanhã vamos responder. O doutor deve nos responder aqui. Em 2020, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, vanglorizava-se de megaprojetos como o Sustenta no setor agrário e lançou megaestruturas de desenvolvimento rural como a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte. No entanto, hoje já pouca gente fala dele e a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte parece não ter saído do papel. Segundo refere o Emílio Beula, jornalista pesquisador da organização não governamental do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte foi criada em março do ano 2000, passado como foco em Cabo Delgado. A ideia era que a agência fosse desenvolver projetos econômicos e sociais para descorajar os jovens de se juntarem aos movimentos extremistas e violentos que têm estado a criar problemas naquela província. Portanto, era o ministro mais forte de Moçambique que recebia a maior parte do apoio externo. Depois da suspensão da modalidade de apoio direto ao Orçamento Geral do Estado, os parceiros de cooperação passaram a apoiar os projetos setoriais. Em 2020, Celso Correia anunciou que conseguiu angariar imensos apoios internacionais. O maior financiador foi o Banco Mundial, mas a União Europeia manifestou interesse em financiar a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, que neste momento está sob tutela do Celso Correia. Não só a União Europeia, mas também os Estados Unidos da América. O Banco Mundial prometeu 500 milhões de dólares para a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. O Conselho Editorial de jornal Quillen elegeu o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, como a figura do ano 2021. Esta eleição é reconhecido dos feitos do ministro Celso Correia no desenvolvimento da agricultura, sobretudo dos pequenos produtores do setor familiar, atingindo níveis de satisfação da cadeia de valores de produção. Diante das dificuldades e desafios impostos pela pandemia, a agricultura em Moçambique tem vindo a registrar avanços significativos e a sua prática passou a ser aderida por jovens por se terem dado conta que o setor está a trazer benefícios jamais vistos. Depois do sumiço que seguiu a realização do Congresso da Frelimo em setembro de 2022, Celso Correia reapareceu com mais uma mentira, que no governo que prima pela seriedade seria mais do que suficiente para justificar a sua demissão. Um insulto aos milhões de moçambicanos que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Como se pode avaliar o discurso do ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, segundo o qual 90% da população tem alimento seguro, ou seja, já consegue ter 3 refeições por dia. Portanto, 60% da população moçambicana, 18 milhões de pessoas, vivem abaixo da linha da pobreza, o que significa que têm dificuldades de garantir uma refeição por dia. Defende que o ministro da Agricultura, Celso Correia, deve pedir desculpas aos moçambicanos, sobretudo aos milhões que passam fome. O CDD exige explicações detalhadas do ministro da Agricultura, segundo as quais, em Moçambique, 90% da população tem alimentação segura, ou seja, já consegue ter 3 refeições por dia, o que coloca o país fora dos países em risco de fome. Nas eleições autárquicas de 2023, houve vários pronunciamentos públicos de vários partidos políticos, acusando o diretor da campanha da Frelimo, Celso Correia, de ser o arquiteto de parte da alegada fraude eleitoral das 6ª eleições autárquicas do dia 11 de outubro de 2023. Chamado a reagir à acusação que continha acuar nos bastidores políticos, Celso Correia refutou tudo e disse que o partido Frelimo não coaduna com os fraudes. As instituições competentes já fizeram o seu trabalho que tinha que fazer sobre a matéria. Nós somos um partido que não coadunamos com fraudes e estamos satisfeitos que o partido tenha conseguido conquistar o voto e a confiança de maior parte dos moçambicanos, afirmou Celso Correia.
O político diz que a mais importante neste momento é desenhar políticas que respondam às necessidades dos que votarem e dos que não votaram. Na Frelimo, refere-se que a oposição tem vindo atribuindo a responsabilidade dos ilícitos eleitorais nas autarquias ao partido Frelimo, que venceu em quase todas as autarquias. Específica, levamos a mensagem aos eleitores, o povo votou, os munícipes votaram e já há apuramento a nível distrital que dá a vitória a Frelimo nos 8 municípios. Portanto, o mais importante agora é serenar os ânimos, concentrarmos naquilo que é o trabalho, que é o mais importante, que é preparar as autarquias, os nossos cabeças de lista para poderem trazer uma nova abordagem de governação que responda àquilo que são os anseios da população. Fora das suas responsabilidades profissionais e políticas, Celso Correia é um homem de família, casado e pai de 2 filhas. Ele mantém seu amor pelo futebol e participa ativamente em atividades que promovam o esporte e o bem-estar na comunidade. Celso Correia é, sem dúvida, uma personalidade multifacetada cuja a vida reflete um compromisso com o partido e não com o desenvolvimento e o progresso de Moçambique. Se gosta deste conteúdo, deixe o seu like, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicamos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.